Senhor, igreja, oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nessa tarde, Deus, use o teu servo, o Paulinho, que vai fazer uso da sua palavra. Senhor, traga todas as revelações que o Senhor tem para nós nessa tarde, através do teu Filho. Deus, use-o de uma forma poderosa e tremenda, em nome de Jesus. A igreja concorda dizendo amém. Paz do Senhor, a igreja. Amém. Graças ao nosso Deus por essa tarde, por essa oportunidade. Eu louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor por essa oportunidade que Ele me concede de estar junto com os irmãos para louvar, adorar, exaltar, glorificar, bendizer e enaltecer o nome do nosso Senhor, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Louvo ao Senhor também pela oportunidade de ministrar a sua mensagem, a sua poderosa palavra. Para mim é uma honra muito grande pregar a palavra do Senhor aqui. A igreja aqui, a Assembleia de Deus do Belém, no Jardim Nélia, é um lugar onde eu entendo que eu tenho que vir para aprender com os irmãos. E hoje eu tenho a honra de ministrar para vocês a palavra do Senhor. Eu estou muito honrado mesmo por estar aqui nessa tarde, poder pregar para vocês a palavra do Senhor. Pastor Francisco Assis, Deus abençoe, muito obrigado, pastor, pelo convite. Apesar de conhecê-lo há pouco tempo, mas tenho percebido a sua sinceridade com Deus e a sua intimidade com o Espírito Santo. E essa sinceridade, essa intimidade com Deus se estende para a igreja. Eu louvo ao Senhor porque esses dias eu vim aqui num culto de ensinamento e era 10 horas da noite, o povo estava falando em língua estranha em pleno culto de ensinamento. Mas pude aprender a palavra do Senhor aquele dia e tenho a honra de ministrá-la aqui nessa tarde. Sei que aqui há muitos pregadores, o Marquinhos, os irmãos da mocidade, o Felipe, que pregou ontem, o João me disse que foi uma grande bênção. Felipe, eu sei que você prega melhor do que eu, mas minha mãe disse que eu sou mais bonito. Algum consolo eu tenho, né, irmãos? Pelo menos. Mesmo que veio da parte da minha mãe. Eu louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor Wagner Camilo, que me acompanha. Homem de Deus com quem eu tenho aprendido muito e tem me incentivado muito no ministério. Irmãos, eu gostaria de meditar no tema dessa festividade, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta em Ezequiel, capítulo 22, será muito bom. Ezequiel 22 e o verso de número 30. O texto está descrito ali no tema dessa festividade. Procura-se um jovem que esteja na brecha. E o texto de Ezequiel 22, 30... os irmãos já o leram hoje, com certeza. E diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus está dizendo que procurou entre toda a cidade um homem para que estivesse na brecha, um homem para tapar o muro, mas ninguém foi achado, e por esse motivo viria uma grande destruição. Você conhece a história bíblica, que o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo foi Davi, e o terceiro Salomão. A partir do quarto rei, o filho de Salomão, chamado Roboão, o reino de Israel foi dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. 1 Reis capítulo 12 diz que se dividiu o reino em Judá e reino de Israel. O povo de Deus ficou dividido em dois reinos. A história desses reinos é uma história, infelizmente, de pecado e de iniquidade. O povo de Judá, por algumas vezes, foi animado por reis como Ezequias, Josafá, homens que buscavam a Deus e que influenciaram o povo a buscar também. Mas o reino de Israel esteve praticamente em todo o tempo afundado em pecado e em iniquidade.
Por esse motivo, o reino do norte, o reino de Israel, foi levado para o cativeiro no ano 722 a.C. pelo rei da Síria. Está descrito em 2 Reis 17. O reino de Judá tomou os mesmos pecados do reino de Israel. E a partir do ano 605, o Império Babilônico começou a imprimir um jugo sobre o reino de Judá. No ano 605, o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia alguns dos príncipes, dos jovens, dos nobres da corte. Daniel descreve no capítulo 1 que ele foi levado juntamente com Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois disso, no ano 597, o reino sofreu uma pequena destruição. O império, o exército babilônico voltou e destruiu uma parte da cidade, fez uma pequena destruição, um furto no templo, e a cidade foi abatida diante dos babilônicos. Diz a Bíblia em 2 Reis, essa história lá pelo capítulo 24 e 25, fala dessas 3 vezes que o povo foi oprimido, levado para o cativeiro. Essa segunda vez, no ano 597, Ezequiel foi levado também. E Ezequiel chega no cativeiro babilônico com 25 anos de idade. Quando ele tinha 30 anos, o Senhor o levantou e o chamou para ser profeta. Ezequiel descreve do capítulo 1 ao capítulo 3 a sua chamada e a visão que ele teve da glória de Deus. Do capítulo 4 ao capítulo 24, Ezequiel denuncia o pecado de Judá e profetiza que haveria ainda uma grande destruição. Ezequiel começou a profetizar a partir do 5º ano da primeira destruição, que foi pequena. E ele profetizou 7 anos antes da grande destruição. No capítulo 22, Ezequiel está profetizando e Deus sintetiza, Deus resume o porquê que haveria de vir uma grande destruição. No capítulo 22, o versículo 30, ele nos dá os motivos pelos quais a cidade seria destruída, e foi no ano 586 a.C. No capítulo 30, ou melhor, no capítulo 22, o versículo 30, Deus nos dá 3 razões por que a cidade seria destruída. Primeiro, Deus diz que havia brecha no muro. E brecha, nesse contexto, significa falhas, pecados, erros, falhas na construção do muro. A cidade que era rodeada por muros para sua proteção não podia ter brechas no muro, porque a brecha, ela acabava com o significado do muro. O muro era para proteger e a brecha dava passagem para o inimigo. A brecha tirava a resistência do muro. Por isso que a brecha significa o pecado, as falhas. Quando Deus disse que havia brecha no muro, Deus está dizendo que havia falhas na vida espiritual do povo de Judá e de Jerusalém. O segundo motivo pelo qual Deus diz que virá uma grande destruição é por causa da negligência da cidade. Deus diz que ele não achou ninguém, ou seja, todo o povo, toda a cidade negligenciou os pecados que eles viviam. O povo se despreocupou. O povo não quis saber da vida miserável e pecaminosa que eles estavam vivendo. E Deus diz, por causa da brecha e por causa da negligência para com a brecha, haverá uma grande destruição. Ainda um terceiro motivo pelo qual Deus nos ensina que viria uma brecha. Deus diz, eu procurei um homem e eu não achei. A cidade estava corrompida. Mas Deus não estava pedindo para toda a cidade ir para a brecha. Deus estava pedindo somente um homem. É claro que a vontade de Deus é que a cidade se converta, é que todo o povo se preocupe em reparar as brechas, as falhas.
Mas Deus diz que se tivesse somente um, a cidade não seria destruída. Terceiro motivo pelo qual viria uma grande destruição. Deus está dizendo: eu não achei ninguém, eu não achei um homem, eu não achei uma mulher, eu não achei uma pessoa disposta a vencer a negligência da cidade e a reparar as brechas. Por isso viria uma destruição. Deus está dizendo que Ele procurou alguém. Eu quero pregar nessa noite sobre esse tema. Deus procura alguém. E aonde Deus procurou esse alguém? Quando Deus fala no texto, procurei entre eles, nós temos que analisar o capítulo 22 inteiro. Ele começa falando da cidade. A cidade havia sangue, perversão, sexo ilícito e todo tipo de abominação diante de Deus. Ele fala que a cidade estava corrompida, mas Deus faz questão de falar sobre 3 classes de pessoas que havia na cidade e que também estavam corrompidas. Deus faz questão de falar sobre 3 classes de pessoas. O versículo 25, Deus condena os profetas. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, olha só o começo do versículo 25. Conjuração dos seus profetas há no meio dela. Deus está condenando os profetas da época. No versículo 26 diz: os seus sacerdotes transgrediram a minha lei. Deus está condenando o sacerdócio da época. E o versículo 27 diz: e os seus príncipes no meio dela são como lobos. Deus fez questão de falar de sacerdotes, de falar de profetas e de falar dos príncipes de Judá. Por que Deus fez questão de falar que além da cidade estar corrompida, essas 3 características, ou esses 3 grupos de pessoas estavam corrompidos? Aonde Deus procurou esse alguém? Deus diz: eu procurei alguém. E Ele está nos ensinando aonde Ele procurou. Irmão, você sabe que aquele que mais recebe uma responsabilidade e uma honra é daquele que virá uma cobrança maior. Deus fez questão de falar de rei, de príncipes, de profetas e de sacerdotes. Por quê? Porque os príncipes eram os governadores. Príncipes faziam parte da realeza, era quem estava sobre eles a responsabilidade. Príncipes são filhos de reis, dentre eles viria o próximo rei, o que receberia a unção. E só 3 categorias de pessoas recebiam a unção de Deus no Antigo Testamento: os reis, os sacerdotes e os profetas. E Deus está chamando a atenção dessas 3 categorias de pessoas, desses 3 agrupamentos de pessoas. Deus nos dá a entender que primeiro, quando Ele procurou alguém, preste atenção, Ele começou a sua procura pelos sacerdotes e Ele não achou ninguém. Ele foi procurar entre os profetas e Ele também não achou ninguém. Ele procurou entre os príncipes e Ele chega no capítulo 22 e no verso 30 e diz o seguinte: eu busquei entre eles um homem para reparar o muro e para estar na brecha, mas eu não achei ninguém. Por que Deus não achou ninguém? Quais são as características desse alguém que Deus procura? Nessa noite eu quero meditar com você nessa palavra. Eu quero que você fique como está, preste bem atenção. Escute o Senhor tem a dizer para você nessa noite. Porque você veio aqui não saber das informações simplesmente cotineiras,
simplesmente rotineiras e cotidianas. Você veio aqui nessa noite para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. E eu estou preocupado essa tarde em instruir você, em meditar com você. Eu quero que você aprenda a palavra de Deus. Eu tenho dito por onde eu tenho passado, que quando eu vou pregar numa igreja, não me faz muita importância. É claro que quanto mais povo, melhor. Mas se estiver pouca gente na igreja, isso não vai afetar a mensagem. Porque tem gente que tem que pregar para muitas pessoas, porque ele prega para arrancar oferta do povo. Outros pregam para arrancar movimento do povo. Outros pregam para arrancar emocionalismo e fama do povo. E eu, quando venho pregar a palavra do Senhor, eu não estou ouvindo aqui, irmão, por favor, me ajude. Eu, quando venho pregar a palavra do Senhor, eu não venho para arrancar o teu dinheiro. Eu não venho para que você veja e me ache famoso, porque eu não sou. Eu não venho para que você saia daqui emocionado, movimentado, suado e sem nada de Deus. Eu estou preocupado em instruir você dentro da verdade da palavra de Deus. E por isso eu não estou preocupado se tem muita ou pouca gente, se você vai fazer cara feia ou bonita. Eu sei que eu vou sair daqui e aquilo que Deus me ensinou, eu vou entregar para você. Quais as características que Deus procura em alguém para estar na brecha? Diante desse texto e diante do contexto que eu disse a você, eu entendo pelo Espírito Santo de Deus, Deus está dizendo, existe uma brecha. Deus está procurando alguém, primeiro, alguém que detecte, alguém que perceba, alguém que consiga enxergar aquilo que ele está enxergando. Deus está dizendo que tem brechas no muro e que ele precisa de alguém para ver essas brechas. Ou seja, em primeiro lugar, Deus está procurando alguém para detectar, alguém para ver as brechas. Eu entendo que Deus está procurando alguém para ver aquilo que os sacerdotes não estavam vendo. Primeiro, Deus procura alguém para ver o que os sacerdotes não estavam vendo. Como eu disse para você no versículo 26, Deus disse que os sacerdotes estavam corrompidos e não viam mais diferença entre o bem e o mal, entre o pecado e a santidade, entre a justiça e a injustiça. Ou seja, os sacerdotes da época tinham perdido a visão. Os sacerdotes da época não estavam vendo mais as falhas do povo, não estavam vendo mais as brechas do muro, não estavam vendo mais os pecados de Israel. Os sacerdotes da época tinham perdido a visão daquilo que era santo e daquilo que era profano. Os sacerdotes da época não conseguiam enxergar, olhando para o muro que era a vida espiritual do povo. Eles não conseguiam enxergar as falhas que deixava a vida espiritual do povo vulnerável, e ela ia cair diante de qualquer chuva, diante de qualquer vento, porque um muro com brecha, irmão, não resiste ao vento e não resiste à chuva. Um muro com brecha, ele pode ser invadido pelo inimigo, ele pode ser invadido pelos intrusos, e Deus está dizendo que os sacerdotes da época não conseguiam mais enxergar as brechas, não conseguiam mais enxergar os pecados, e Deus está procurando alguém para enxergar o pecado, alguém para perceber as falhas e alguém para perceber os erros. Meu irmão, o que o meu coração está fervendo aqui nessa tarde para te dizer é o seguinte: nós temos vivido tempos em que têm sido abertas igrejas em toda esquina, em todo beco, em toda viela. Saiu o último censo do IBGE e diz que parece
parece que é 25% da população que é evangélica, acho que é isso, 25% da população é evangélica. O povo está se convertendo, o Brasil está mudando, mas diante dos olhos de Deus, a pesquisa do IBGE não é a pesquisa do arrebatamento, não é todos que estão lá que vão ir para a glória. Deus não pesquisou junto com o IBGE. O que é que eu estou dizendo para você, meu irmão? É que tem muita gente tendo uma visão superficial do cristianismo brasileiro e dizendo está tudo bem, está tudo às mil maravilhas, e Deus está dizendo: eu quero alguém para ver a brecha, eu quero alguém para ver a brecha. Aleluia! E para você ver a brecha, segura aí, irmão, porque eu sei que você gosta de Bíblia. Para você ver a brecha, primeiro, você tem que ter uma visão inconformada da situação. Você não pode se conformar com aquilo que você ouve, com aquilo que dizem. Você não pode se conformar com alguém que está dizendo que está tudo bem e que está tudo às mil maravilhas. Alguém, para ver a brecha, tem que ter uma visão inconformada, porque quando nós nos conformamos, o conformismo ele impede mudança, o conformismo ele impede transformação, porque você diz está tudo bem, não preciso mudar nada, não preciso me aperfeiçoar em nada. É por isso que tem gente na igreja com 30 anos de crente e que até hoje não recebeu graça, não está preocupado com o ministério. Vem à igreja de volta. Eu não estou condenando você, você vai para o céu, meu irmão, mas você está assim porque você está conformado com a sua situação. Você se conformou em ser crente, não deseja o ministério, não deseja a intimidade com Deus. Tem gente conformado com a vida que está vivendo, e Deus está dizendo: se você quer ver a brecha, não se conforme com a situação. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O pastor citou aqui 1 Pedro 1:15-16, eu vou citar o 14 também. Não vos conformeis com os desejos que antes havia em vossa ignorância, como é santo aquele que vos chamou, sede santos também. A Bíblia diz: Jesus contou a história de 2 servos que receberam a autoridade do seu Senhor para governar enquanto ele se ausentou, e ele disse em Mateus 24:48, se aquele mau servo estiver conformado, se ele estiver desapercebido, se ele começar a usar da sua autoridade para o mal, se ele beber e comer com os rebeldes, se ele estiver inconformado, o Senhor dele virá na hora em que ele não pensa. Não se conforme, não se conforme, porque o conformado ele é pego desapercebido. Segundo lugar, se você quer ver a brecha, além de ter uma visão inconformada, você tem que ter uma visão além da aparência, para que você possa ver a brecha. Porque quando os sacerdotes olhavam para a nação, e algumas pessoas tinham uma boa aparência, quando as pessoas olhavam para os sacerdotes, vestido com roupa sacerdotal, entrando no templo de Deus, alguém dizia, está tudo bem. Mas Deus ensinou Ezequiel a olhar além da aparência. Em Ezequiel capítulo 8, Deus levantou Ezequiel pelos cabelos e levou em visão até o templo em Jerusalém. Deus tirou Ezequiel em visão da Babilônia e colocou ele no templo. E ele disse, você está vendo, filho do homem, o que os sacerdotes estão fazendo? Ezequiel disse que dentro do templo, dentro da igreja, tinha gente idolatrando a imagens de escultura, tinha gente adorando outro Deus, tinha mulheres chorando
adorando por Tamuz, um Deus estranho. Ele disse que ele viu os anciãos de Israel de costas viradas, meu Deus, de costas viradas para o templo e adorando o sol. E Deus está vendo, Ezequiel, como está o meu povo. Está vendo, Ezequiel, por que vem a destruição. Está vendo, Ezequiel, além da aparência, Ezequiel, existem brechas no muro. Quando eu falo da aparência, eu me lembro de 1 Samuel capítulo 4, o povo perdeu a batalha sem a arca, e disse assim, vamos levar a arca lá na guerra, porque aí nós vamos vencer. Quando a arca chegou lá, o povo tremeceu a terra, o povo pulou, gritou, fez muito barulho. A aparência era que Deus estava no arraial, a aparência era que Deus estava presente, mas sem a arca morreram 4.000, com a arca morreram 30.000. Sabe por quê? Porque a arca não tinha mais a presença de Deus, porque todos os nossos objetos, todo o culto, toda a igreja, quando não tem a presença de Deus, quando tem pecado, está vazia, é só lata vazia, é só barulho, é só oba-oba. Deus disse a Samuel, eu não olho a aparência, eu olho lá dentro, eu olho o coração. Jesus disse aos escribas e fariseus da época, vocês são como sepulcros caiados, por fora estão pintados, bonitos, arrumados, mas lá dentro tem ossos mortos e tem todo tipo de imundícia e de carniça. Muitas igrejas do Brasil são sepulcros caiados, por fora está pintado, por fora está bonito, mas olha além da aparência e você vai ver a brecha. Deus está procurando alguém para ver a brecha. Deus está procurando você para ver a brecha. Deus está procurando você para olhar além da aparência. Aleluia. Quando Deus diz que procura alguém para ver a brecha, Ele está dizendo que está procurando alguém para ter uma visão diferente daquilo que está sendo visto. Para você ver a brecha, você tem que ter uma visão inconformada. Você tem que ter uma visão além da aparência. Terceiro, você tem que ter uma visão diferente. Ou seja, aquilo que as pessoas veem e se alegram, você tem que ver e se entristecer. Os pecados dos quais o povo estava participando, Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, eu estou procurando alguém que odeie o pecado, alguém que seja como eu, Ezequiel, alguém que seja diferente, Ezequiel. Os sacerdotes de Judá nessa época tinham deixado de ser diferentes, eles não viam mais o pecado, não viam mais a maldade, não via mais aquilo que era ruim. Eles perderam a visão de Deus. Meu irmão, quando a igreja ela perde a visão de Deus, o culto a Deus vira quase a mesma coisa que um culto a qualquer outro Deus no mundo. O que eu tenho percebido ultimamente é que a linha que divide o evangelho do mundanismo, ela tem ficado muito tênue, ela tem sido muito estreita, e o mundo tem entrado na igreja, e alguns da igreja têm entrado no mundo. Na igreja a moda tem dominado, o funk evangélico tem tomado conta, a prostituição, o adultério e todo tipo de pecado tem entrado na igreja. Escute aqui o capítulo 22 de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 6. Ele diz que havia na cidade sangue derramado e idolatria. No capítulo 22, versículo 7, ele diz que havia desprezo pelos pais. Versículo 8, desprezo por Deus. Versículo 9, calúnia e perversão. Versículo 10, sexo indevido. Versículo 11 e 12, adultério e incesto. Versículo 12 e 13, a avareza estava na igreja. E Deus está dizendo, eu quero alguém diferente, eu quero alguém diferente, eu quero alguém diferente. Salmos 1,
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, não na prostituição. Antes tem o seu prazer, não na mentira. Antes tem o seu prazer, não no dinheiro. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Provérbios capítulo 4, verso 14. A Bíblia Sagrada diz: não entre pela vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o e passas de largo. Afaste-se e não entre neles, porque eles não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Comem o pão da impiedade e bebe o vinho da violência, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele quer alguém diferente, alguém diferente, alguém diferente, alguém diferente, alguém diferente, diferente, diferente. Só quem quer ser diferente, adore a Deus. Aleluia. Tem igreja que a gente tira o paletó que é para o pastor não puxar. Eu sei que aqui eu não corro esse risco. Estou tirando por calor mesmo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês estão aí? Deus está procurando alguém para detectar a brecha. E se você quer detectar o pecado, você tem que ter uma visão diferente daquilo que nós estamos vendo. A igreja de Deus, ela não se confunde com o mundo. Aquilo que está dentro da igreja não pode ser o que está no mundo. Deus procurou nessa época em Israel alguém que conseguisse detectar, alguém que conseguisse perceber, alguém que conseguisse ver além da aparência e ver o pecado de Judá e de Jerusalém. Esse tema foi propriamente escolhido pelo Espírito Santo de Deus, porque essa é a carência dos nossos dias. Deus está procurando alguém, meu irmão, que seja diferente de toda a podridão e de todo o pecado que nós temos visto no cristianismo brasileiro. Alguém diz: não, está tudo bem nada, irmão. A igreja está correndo o risco de viver a mesma coisa que viveu no edito de Constantino, no ano 313, a banalização da fé. Todo mundo dentro da igreja, só mudou a adoração. Os que adoravam a Astarote, a Afrodite, vieram para a igreja e passaram a adorar Maria. Os que adoravam outros deuses vieram para a igreja e trouxeram as suas práticas. A igreja corre o risco de viver o que aconteceu com o cristianismo norte-americano. Lá na maioria dos lugares, as pessoas tomam café dentro da igreja. Ninguém se preocupa com santidade, só basta ter uma carteirinha de membro. A igreja do Brasil corre esse risco. Deus quer alguém diferente. Deus quer alguém diferente. Rabacabada rabacalabaçai, arabadavai é sobadarabai, amandaca mandarabadarabá, alabadarabadarabadara. Deus quer alguém diferente. Aya sou camandarava soria, alabadarabaia sorabadara, atacabada, achou camandarabadala so, arabadarabadai, arabacamandarabadarabai. Aleluia. Aleluia. Segundo lugar, segunda característica de quem Deus procura. Deus procura alguém. Primeiro, Deus procura alguém para ver a brecha. Segundo, Deus procura alguém para denunciar a brecha. Deus, após cobrar os sacerdotes, Ele cobra os profetas.
Eles assim, os profetas perderam a autoridade, perderam a responsabilidade e não pregam mais a verdade. Os profetas mudaram a sua mensagem, estão pregando paz, quando não tem paz. Deus diz a Ezequiel, os profetas estão pregando que haverá um tempo de bonança, e não vai vir esse tempo, vai vir destruição, Ezequiel, porque o povo está em pecado, e não é a paz que vai vir, é a destruição. Os profetas pararam de denunciar as brechas. Segundo lugar, segunda característica de quem Deus está procurando, Deus está procurando alguém para falar o que os profetas não estavam falando. Primeiro eu disse a você que Deus está procurando alguém para ver o que o sacerdote não estava vendo. Segundo eu digo a você que Deus estava procurando alguém para pregar aquilo que os profetas não estavam pregando. Os profetas estavam mudando a mensagem. Os profetas estavam maquiando, tapeando o povo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você prega a verdade, você é acusado. A igreja de Deus é acusada de exclusivismo. Quando você prega a verdade, meu irmão, as pessoas dizem, quer dizer que é só você que vai para o céu. Quer dizer que todo mundo está em pecado. Quer dizer que é só você que é o crente. Na mocidade, quando a mocidade é corrompida e se levanta um jovem para a brecha, alguém que queira pregar contra o pecado, os outros não fazem nada e ainda diz, olá, quer ser o santarrão, quer ser o bajulador do pastor, olha lá, ele quer se aparecer, ele quer ser grande. É acusação, meu irmão. Mas Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:33 diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus. Ele justifica a tua vida de toda acusação. Sabe por que os profetas mudaram a mensagem? Porque se você pregar a verdade, você vai ser acusado e você vai ser abandonado. Deus diz, eu quero alguém para estar na brecha diante de mim. Por quê? Porque, meu irmão, para ir para a brecha você vai ir sozinho. Porque Deus está procurando e dizendo, ninguém quis. Então se alguém quiser, ele vai ir sozinho. Porque os outros não quiseram. Muitos não têm pregado a verdade para não ser abandonados. É por isso que Jesus disse, quem amar o pai, a mãe, o filho, a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele estava dizendo o seguinte, se você tiver que escolher entre pregar a verdade, ser abandonado, ou viver rodeado de pessoas pregando mentira, ele está dizendo, escolha pregar a verdade e ser abandonado. Por quê, Senhor? Porque o Salmo 27:10 ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Isaías 49:14 diz, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor abandonou a terra. E Deus está dizendo, pode uma mãe esquecer-se do seu filho, de maneira que não se compadeça dele, ainda que ela se esqueça, eu não te deixo, eu não te esqueço, o seu nome está gravado na minha mão. Deus não abandona. Prega a verdade. Se você for abandonado, ele vai estar lá. Pregue a verdade, porque se a sua família te abandonar, ele vai colocar a mão no teu ombro e vai dizer, eu tô aqui, 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 eu tô aqui. Adore, glorifica. O Deus que não abandona está aqui. O Deus que não desampara. Aleluia.
Aleluia. Você está se sentindo abandonado? Senhor, meu marido não me ama. Senhor, minha família não quer saber de mim. Ele está dizendo, eu não abandono. Prega, 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 prega. Prega, prega, prega. Escute aí, irmão. Escute aí, irmão, que eu não quero estourar o horário, senão eu não prego aqui de novo. Escute aí, irmão. Sabe por que os profetas não pregavam a verdade? Para não ser acusado, para não ser abandonado. Escute aqui porque essa é forte. Para não ser perseguido. Quem prega a verdade, além de ser acusado, além de ele ser abandonado, ele passa a ser perseguido. Sabe o que os profetas da época faziam? Ezequiel diz no capítulo 13 que os profetas não subiam as brechas, não tapavam as brechas. Ezequiel diz que o povo levantara um muro falso e os profetas estavam rebocando com um cal que não era adubado. Deus está dizendo que os profetas maquiavam as brechas, maquiavam os pecados das pessoas. Sabe por quê? Eu vou te ensinar por quê agora e você vai entender. Escute aqui, irmão, sabe por quê? Porque quando o profeta era consultado, alguém sempre levava um presente, um dinheiro, alguma coisa para ele. E os profetas da época não queriam perder o presente. Meu Deus do céu! Os profetas da época estão dizendo, se a gente pregar a verdade, se a gente disser que Deus vai destruir esse povo, a gente não vai ganhar isso aqui, ó. Será que parece com a nossa época, irmão? Tanta gente mudando a pregação por causa do dízimo, por causa do dinheiro. Tanta gente dizendo, não é pecado não, pode ficar assim, o importante é dar o dízimo, o importante é abençoar a obra coisa nenhuma, mercenário! Esses dias, irmão, eu passava na Praça da Sé, eu trabalho lá perto, e tinha lá um dizendo, se você fizer o voto de R$10, eu vou ungir sua mão e vou orar por você na madrugada. O povo passa lá, cheio de pecado, cheio de adultério, pastor Assis, cheio de iniquidade, meu irmão, e diz assim, opa, é R$10 para ter comunhão com Deus? Eu estou cheio de pecado. E esse irmão está dizendo que se eu der R$10, Deus vai olhar para a minha causa. Eu prefiro continuar com o pecado e dar R$10. Toma 20, irmão, que é para ver se Deus ainda me dá alguma coisa a mais. Está entendendo, irmão? Como diz o pastor Assis, vocês entenderam? Vocês entenderam, irmão? Os profetas estão mudando a verdade, sabe por quê? Porque se pregar a verdade, o grandão, o grande pecador, o ator, a atriz que se converteu só de fachada, vai parar de dar o dízimo. Os profetas estão preocupados com o dinheiro, preocupados é com a rentabilidade. Pregar a verdade não vai te trazer dinheiro, mas vai te dar um tesouro no céu. Sabe por que os profetas não pregavam a verdade? Porque quem prega a verdade é perseguido. Você sabe quem, segundo Jesus, foi o maior profeta nascido de mulher? Segundo Jesus foi João Batista. E sabe qual foi o fim de João? Em Marcos capítulo 6, ele foi decapitado. Cortaram a cabeça dele e ofereceram numa bandeja. Sabe por quê? Porque ele dizia para o Herodes, você é adúltero, essa mulher é do teu irmão, safado. Sabe por que ele morreu? Porque ele pregava a verdade. Sabe por que Estevão foi apedrejado? Porque ele pregava a verdade. A Bíblia diz que quando o povo ouviu Estevão dizer, vocês mataram os profetas,
mataram o justo, perseguem os fiéis. A Bíblia diz lá em Atos 7, os últimos versículos, diz que o povo rangia os dentes, nervosos. Diz que eles taparam os ouvidos e gritaram. Eles estão dizendo: eu não quero ouvir a verdade. Eles pegaram Estevão, apedrejaram. Quem prega a verdade é perseguido. Atos capítulo 12, Tiago foi morto ao fio da espada por volta do ano 67. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por volta do ano 68. Paulo foi decapitado no ano 155. Policarpo, um bispo de Esmirna na Ásia Menor, ele foi levado para ser queimado. E disseram para ele: você quer ser queimado ou quer negar Jesus? Ele disse: há 86 anos eu sirvo a Jesus e ele só me deu bênçãos, eu não posso negá-lo. Pode queimar, mas eu não nego. No ano de 1415, João Rus foi queimado por ordem dos papas. No ano de 1498, Jerônimo Savonarola, pregador da verdade, ele foi enforcado a ordem do papado, e seu corpo foi queimado em praça pública. Os profetas de Deus, irmão, não são abraçados pelo mundo. Pregue a verdade. Pregue a verdade e Deus vai te odiar e o mundo vai te abraçar. Mas pregue a verdade que o mundo vai te odiar, mas Deus vai abraçar você. Aí você diz assim: mas qual a recompensa que eu tenho? Pregar a verdade, denunciar a brecha e ser perseguido, morrer, sofrer, ser caluniado. O que é que eu ganho com isso? Deixa eu te dizer duas coisas. Primeiro, Deus vai cobrar os perseguidores. Zacarias 2:8 diz que quem toca em você, toca na menina do olho dele. Salmo 105, verso 15 diz: não toqueis dos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Apocalipse 17:18, João disse: Babilônia, que bebeu o sangue dos profetas, vai cair. Deus não se esqueceu. Aí você diz: mas e eu? O que eu ganho com isso? Mateus 5:11-12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. 2 Timóteo 4:6-8, Paulo diz: eu estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O justo juiz vai me dar a coroa da justiça. Romanos 8:17-18, Paulo diz: se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se herdamos o sofrimento, vamos ser glorificados com Ele, porque para mim tenho por certo que a nossa aflição do tempo presente não pode se comparar com a glória que Ele vai me dar. Suporte a perseguição, mas denuncie as brechas. Deus está procurando alguém para denunciar as brechas. Aleluia. Terceiro e último lugar para a gente encerrar. Terceira característica de quem Deus procura. Primeiro, Deus procura alguém para ver o que o sacerdote não estava vendo. Segundo, Deus está procurando alguém para falar o que os profetas não estavam falando. Terceiro, Deus está procurando alguém, primeiro, para ver. Segundo, para denunciar. Terceiro, para tapar as brechas. Deus diz: eu procurei alguém para estar na brecha e tapar a brecha, para consertar a situação. Você não pode só denunciar, você tem que mostrar o caminho. E Deus está dizendo: alguém para fazer isso tem que ser alguém importante, tem que ser alguém de influência. Por que Deus está cobrando os príncipes? Porque eles tinham influência. O povo ia segui-los se eles tapassem as brechas, porque eles eram os governantes da nação. E você diz assim: mas meu irmão, eu não tenho influência de príncipe,
Eu não tenho autoridade de rei, eu não tenho unção de rei, eu não tenho autoridade para tapar a brecha. Se eu tapar a brecha, ninguém vai me seguir, porque eu não tenho influência. Eu quero lembrar a você, meu irmão, que Deus procurou entre os sacerdotes, entre os profetas e entre os príncipes, mas Ele não achou. E Ele diz que também procurou na cidade. A cidade estava em pecado. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus está procurando sacerdotes, profetas e príncipes, mas Ele não acha. Então Ele está procurando você, porque quando você vem a Ele, Ele te dá um som de sacerdote, Ele te dá um som de profeta, Ele te dá um som de príncipe. Deus pega alguém que não é e faz ser. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o sacerdócio estava corrompido, e Deus chamou Samuel e disse: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Alguém que não é sacerdote, eu vou fazer ser sacerdote. A Bíblia diz que Deus chamou Amós. Amós não era profeta, e ele está profetizando lá em Israel: Deus vai destruir esse reino, Deus vai destruir esse reino. Veio um sacerdote chamado Amazias e disse assim: Amós, você nem é profeta, você não pode profetizar aqui, vai profetizar lá em Judá. Ele disse assim: olha, Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era cultivador, eu cuidava de boi, mas Deus me tirou dos bois e mandou profetizar. Se Ele mandou profetizar, Amazias, escuta o que Deus está dizendo: a sua mulher vai se prostituir, teus filhos vão morrer e esse reino vai ser destruído. Deus está procurando alguém para fazer um profeta nessa tarde. Aí você vai me dizer: e será que Deus pode levantar alguém para dar a ele a unção de rei, para fazer um governante, um influente? Para terminar, meu irmão, quero dizer para você: Deus pegou Davi de trás das ovelhas. Davi não tinha influência, Davi estava esquecido cuidando de ovelhas. E os Salmos diz que Deus achou Davi e ungiu ele com óleo. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus pegou Davi do anonimato e Deus disse a ele: você vai influenciar a nação. Deus está procurando você, jovem. Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, mas Deus está dizendo: você vai influenciar a sua família, você vai influenciar a tua geração, você vai influenciar a nação. Deus está procurando alguém para tapar a brecha. Deus está procurando alguém para tapar a brecha. Deus levanta quem não é sacerdote, quem não é profeta e quem não é príncipe, e faz ser. 1 Coríntios 1, do 26 ao 29 diz: vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para aniquilar as fortes. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Salmo 113, do 4 ao 8 diz: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está sobre o céu. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se encurva para ver o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta o pequeno do pó e desde o monturo ergue o necessitado e faz assentar com os príncipes. 1 Samuel 2, do 6 ao 8, Ana disse: o Senhor tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abate também exalta. Ele levanta o pobre do pó e ergue do esterco o necessitado e faz ele se assentar com os príncipes. Deus vai te dar influência, Deus vai te colocar entre os príncipes. Você vai tapar a brecha. Aleluia. Pode orar, pastor.
Deus está procurando alguém, e através de você, Deus vai tapar a brecha, Deus vai influenciar uma nação. Deus está dizendo: eu só preciso de um, se eu achar um, eu salvo uma nação. Moisés salvou Israel, Davi salvou Israel, através de Abraão Deus abençoou as famílias da terra. Ezequiel profetizou e o vale de ossos secos se levantou. Deus quer você para salvar a sua família, para mudar a história da sua casa, para mudar a história desse reino. Eu gostaria de orar por você e eu vou encerrar. Eu quero convidar aqui, se você se encaixa em alguma dessas 3 características, vem aqui. Eu quero convidar primeiro as pessoas que não aceitaram a Cristo ainda e querem assentar ao Senhor. Se alguém está afastado dos caminhos do Senhor, se alguém ainda não o aceitou, eu estou como profeta de Deus dizendo a você: infelizmente o caminho da destruição, o caminho do inferno, ele está aberto. E se você quiser escapar, Deus está te chamando para tapar a brecha da sua vida e a brecha da sua casa. Se você quer aceitar a Cristo nessa tarde, se você quer se reconciliar com Ele, eu peço que você dê um sinal com a sua mão. Vem aqui e nós vamos orar por você. E Deus vai transformar a sua vida, a sua casa e a sua história. Se você está afastado dos caminhos de Cristo, vem aqui, se coloque aqui. Nós vamos orar por você e Deus vai mudar a tua vida, a tua casa e a tua história. Eu vou orar e quando eu for orar, você pode vir aqui, pode se colocar aqui. Nós vamos orar por você. Segundo, eu quero orar por pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Quem não é batizado, corre e vem aqui. Nós vamos orar por você. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui e nós vamos orar por você. Quem está doente e enfermo, quem precisa de uma libertação, vem aqui desse lado, nós vamos orar por você. Eu quero convidar as pessoas que estão com enfermidade, com doenças, pessoas que precisam de uma libertação. Vem cá, irmão, vem aqui, nós vamos orar e algo grande vai acontecer na sua vida. Deus está dizendo que hoje é tarde de coisas grandes, hoje é tarde de tapar as brechas, hoje é tarde de mudança. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui em nome de Jesus. Todos são batizados com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui, nós vamos orar por você. Se você estiver doente, enfermo, quiser receber a cura ou a sua libertação, nós vamos orar por você. Vem aqui, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela sua vida. Quem não for batizado, se coloque aqui. Quem estiver doente, enfermo, se coloque aqui desse lado, nós vamos orar por você. E se você quiser aceitar a Cristo e se reconciliar, vem aqui. Nesse primeiro lugar, nós vamos orar por você também. Eu quero fazer uma oração aqui nessa tarde. Aproveita, meu irmão, a sua bênção está aqui. Se você quer receber a sua libertação, o inimigo tem invadido a sua vida. Deus marcou esse congresso para mudar a sua história. Se você está doente, enfermo, vem aqui. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui. Quem quer aceitar a Cristo, se reconciliar com Cristo, vem aqui nesse primeiro lugar. Eu quero convidar você, o pastor me autorizou. Se coloque de pé e nós vamos fazer uma oração. Mas nessa oração, quem vai orar por essas pessoas são os jovens da mocidade. Deus vai mostrar aqui o que Ele pode fazer através de alguém que está na brecha. Nós vamos orar e Deus vai mostrar a influência, a unção que Ele está colocando nas suas mãos. Algo grande vai acontecer. Deus está dizendo: você vai ver o que eu quero fazer, como eu quero te usar, aquilo que eu quero derramar. Eu quero convidar os obreiros, os jovens da mocidade. Ore por quem não é batizado com o Espírito Santo para Jesus batizar nessa tarde. Eu quero convidar você para orar pelas pessoas que estão doentes, enfermas. E Deus pode curar aqui nessa tarde. Vem cá, irmão, vem cá, põe a mão aqui. Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui. Eu não estou brincando aqui não, meu irmão. Deus está vivo, Deus está no nosso meio e Ele quer fazer coisa grande aqui.
Segura aí, irmão. Põe a mão aqui, um obreiro, um jovem. Ora aqui, Jesus vai batizar aqui. As irmãs, os jovens, pode colocar a mão aqui, Jesus vai curar. Pode vir, irmão, ora aqui, Jesus vai curar. Pode orar, pode orar. Senhor, a tua igreja está orando. A sua igreja está orando. Ora, irmão, ora. A unção do profeta está descendo. A unção do rei está descendo. A unção do sacerdote está descendo aqui nesse lugar. Andala bakamandara bakabada sura bandara bakamandara basura banda. Alabaya sura bandara bakamandara basura banda. Ayabada bakabadara basura mandara bakamandara balabasura banda. Ayabadara basura mandara bakamandarai. A unção de sacerdote está na igreja. A unção de profeta está na igreja. A unção de rei está na igreja. Das pessoas que estavam aqui na frente, alguém se reconciliou com Cristo? Alguém veio para aceitar a Jesus? Alguém se reconciliou com Cristo aqui? Dê um sinal com a sua mão. Das pessoas que estavam aqui. Jesus está no nosso meio, meu irmão. Louvo ao Senhor, porque a presença dele está no nosso meio. Veja a brecha, denuncie a brecha e tape a brecha nessa tarde, no nome do Senhor Jesus.